Vamos para a parte 2 da nossa aula, né? Então a gente falou um pouco lá atrás sobre o motivo da República e como ela vai se organizar. O objetivo, como a gente falou, eram dois: evitar a centralização e ao mesmo tempo evitar a descentralização. Então é uma questão meio paradoxal, porém o objetivo era monopolizar a política para a categoria social patrícia, beleza? E aí na República a gente tem quase três grandes instituições importantes. A primeira dela é o Senado. É o Senado que vai ditar toda a política e todo o posicionamento militar, territorial, questão tributária da República Romana. A segunda é os magistrados, que funcionaria como uma estrutura de poder executivo. É eles que vão cobrar os impostos, eles que vão tomar as decisões mais imediatas, vão presidir a própria lógica do Senado, vão cuidar da moral, da religião e tudo. Então, tudo que era realizado a questão pública romana dizia respeito aos magistrados. Tocar no magistrado, atacar o magistrado era crime de era crime, pena de morte total, isso era crucificação para cima, né? E aí você tem abaixo dos magistrados as assembleias, que praticamente eram divididas em três: a Assembleia das Tribos, a Assembleia Centuriata e a Assembleia da Plebe, né, que ambos ajudaria ou assessoraria o Senado nas tomadas de decisões políticas, beleza? Como a gente falou antes, geralmente o Senado era composto por pessoas que foram magistrados, né, patrícios que foram magistrados e alcançaram 60 anos, se tornariam senadores vitalícios. As famílias dos senadores, os senadores eram as pessoas com maior número de, aliás, maior número de privilégios e prestígios em Roma. Tinham as melhores terras. À medida que Roma conquistava novos territórios, os patrícios assentavam como proprietário delas. Então isso gerava um aumento de poder econômico, um aumento de poder político e, por sua vez, aumento de poder militar à medida que eles se aproximam do cargo de Senado. Os principais magistrados. No topo você tem um cargo eletivo pelo Senado, chamado de cônsul, ou cônsul. Eram dois. Um organizava essa administração das cidades, o outro vai para a guerra, ou administrava o exército em conflitos militares. O objetivo do cônsul é tomar as decisões mais rápidas no âmbito da administração. Em caso de uma guerra tensa, assim, de uma crise, o cônsul ele poderia ser nomeado ditador. O cargo dele era de 1 ano, né? À medida que ele se tornaria no momento de guerra, uma questão de uma necessidade maior, poderia se prorrogar para 1 ano, depois não poderia mais ser cônsul. O objetivo era evitar que esse cara tomasse poder ou ganhasse poder demais. E no caso de ditador, ele teria poder total sobre as finanças, sobre o tesouro e sobre o exército, porém por 6 meses, sendo prorrogável por mais 6 meses, pelo mesmo motivo de evitar, né, a acumulação de poder e talvez o abuso do poder dessa estrutura política. Abaixo do cônsul você tem os pretores, responsáveis pela administração da justiça romana. Lembrando que os romanos eles eram, tipo, legislavam muito, boa parte da estrutura legislativa romana ela vai ser ampliada, jurídica romana, desculpa, vai ser ampliada para a nossa estrutura jurídica atual. Então, o direito brasileiro ele é baseado no direito romano. Você tem abaixo dos pretores edes, que tomava conta dos serviços públicos da necessidade do Estado. Ao lado da edes você tinha os censores, que faziam a contagem da população e o controle moral, supervisionavam as despesas e tudo mais. E abaixo de todos eles você tem os questores, cuidavam do tesouro público. Então todos eles se administravam de maneira autônoma e independente, um evitando que o outro tome o poder, ou organizando o Estado de uma maneira descentralizada, porém centralizada na classe social dos patrícios, beleza? Bom, mulheres e escravos na Roma Antiga não tinham direitos, nem sequer poderiam participar da vida pública. Os escravos sofriam ação extremamente violenta dos patrícios. O objetivo era evitar que esse número maior de escravos atacassem os patrícios ou agissem contra essa norma social. Então, há casos, por exemplo, de escravos, que eu acho que eu coloquei uma questão no simulado de vocês. Tem uma família que pega um escravo que derrubou uma taça de cristal, eles cortam as mãos dos escravos, penduram no pescoço desse escravo e faz ele dar uma volta no quarteirão. Então, assim, para servir de exemplo. Então, era comum um tipo de castigo físico e tudo mais. A crucificação, por exemplo, é um dos mecanismos de condenação para escravos que lutam contra os seus senhores. Então, eles pegavam os escravos e crucificavam de cabeça para baixo, porque era uma maneira de se matar um agente social de maneira que humilha ele, assim. E ao mesmo tempo mate ele de maneira bem lenta e sofrível, né? Então você vê que em relação à escravidão, a diferença é que os patrícios eles eram extremamente severos contra esse contingente social.
E em relação às mulheres praticamente ela é um ser individual restrito ao lar. Então os patrícios, os patriarcas, ou os paterfamílias, como eram chamados os homens das casas, né, o homem, a autoridade da casa, nem tratava a mulher como se fosse um objeto de copulação. Inclusive, até o filho, por exemplo. Se a mulher ficasse grávida, os romanos, quem escolhia se ia criar a criança ou não era o pai. O pai pegava a criança, se o pai pegou a criança como filho, tornava o pai. Tanto é que existia um ditado em Roma que não é Roma você é pai, em Roma você torna-te pai. A partir dali, se ele não quisesse a criança, ele poderia abandonar a criança em algum lugar para morrer sozinho ou para ser criada como escrava ou ser adotada por uma outra família. Porque eles não matavam a criança com medo do crime de sangue, né? Que o espírito da criança talvez desse amaldiçoar a família. Mas eles abandonavam de maneira mais tranquila. Porém, à medida que Roma aumenta a sua capacidade militar, à medida que há uma dependência maior de um exército mais numeroso, os plebeus começam a ter margem de ação política. Lógico, era o grupo mais prejudicado pelos privilégios, era o grupo mais prejudicado pelos impostos. Então, a todo momento, os plebeus lutam por terra, lutam por direitos, e iniciam uma série de conflitos envolvendo patrícios e plebeus. Um dos maiores foi quando os plebeus começaram a ser convocados para o exército, e eles perceberam que a dependência dos patrícios em relação à economia dos plebeus e à atividade militar deles faz com que isso seja uma moeda de troca. Então, por muitas vezes, os plebeus deixaram de ir para a guerra, se retiraram de campo de batalha, exigindo certas transformações na política, no sistema jurídico romano. Essas questões, elas envolvem proibições, por exemplo. Uma das proibições mais comuns da estrutura moral romana era a proibição dos casamentos entre classes, né? Mas vamos lá. No século V, 494 a.C., criou-se o cargo de tribuno da plebe. O que seria isso? Os representantes dos plebeus poderiam ser escolhidos entre eles para que pudessem representar os plebeus no Senado. O objetivo era vetar as leis. Então ele tinha o poder de veto, não poderia tomar decisões, não poderia mudar a política, mas tinha como vetar algumas leis que poderiam ser prejudiciais aos plebeus. Era um cargo muito difícil, né, para os plebeus, porque à medida que o cara se torna tribuno, ele pode ser ameaçado de morte a todo momento, e era comum ataques à vida desses tribunos, então se ele incomodasse demais, ele acabava morto. Os patrícios faziam uso da violência a todo momento contra os plebeus também, porém, quanto maior a violência contra os tribunos da plebe, maior a violência dos plebeus em relação aos patrícios, então Roma era uma panela de pressão constante, internamente falando. Só que aí também tem uma outra maneira de aliciar esses tribunos. Ao invés de matá-los, era comum, por exemplo, ali a tornar o cara rico, ou tornar o cara importante, ao ponto de que ele abandone os interesses dos plebeus e vai se tornar praticamente um lacaio dos patrícios. Então a corrupção era comum nessa perspectiva. Beleza? A Lei das 12 Tábuas foi a primeira tentativa de unificação das leis. Os patrícios, como conhecedores da lei, usavam as leis para dominar os plebeus a todo momento, até que os plebeus começaram a exigir a lei escrita para que tornasse difícil uma articulação interpretativa dos patrícios para controle político dos plebeus. Nessa lei escrita tem parte do Código Penal. Vocês lembram da lei de Talhão, que era olho por olho, dente por dente? Os patrícios eles começam a diminuir essa simplificação da lei, então eles tornam a lei um pouco mais complexa. Uma das bases do direito romano, por exemplo, é o benefício da dúvida, né? Se tiver dúvida, solta o réu. Isso é usado até hoje no direito brasileiro. Você também tem a questão do ônus da prova de quem acusa, também é baseado no direito romano. Você tem aí uma série de... é inocente até que se prove ao contrário, também outro princípio do direito romano. Então você tem várias leis sendo organizadas nessas tábuas para ajudar os plebeus a evitar uma monopolização da lei por causa dos patrícios. Aí você tem aí em 445 a lei da Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Você deve estar se perguntando, mas isso é bom, que agora os patrícios vão casar com os plebeus vão casar com os patrícios. Não havia o interesse aí dos patrícios de casarem com os plebeus. E por muitas vezes, por mais que permita o casamento, isso não ocorria de maneira simples. Os patrícios, ao permitir o casamento, eles usaram uma moeda de troca, o contrato. Porque à medida que um plebeu se torna importante, principalmente quando ele é comerciante, tem muita renda, consegue articular armas, consegue articular revoltas, ele consegue se tornar uma pessoa importante num ponto de vista intelectual, já que ele está em contato com outros povos e com outras culturas e se torna influente em Roma. Os patrícios conseguiam desarticular ele da plebe fornecendo um casamento. Então ele casava-se com uma patrícia, ele se tornaria patrício.
Então era um mecanismo de diminuir a capacidade política dos plebeus, com figuras importantes, tirando as figuras importantes. Então tudo vai e volta. Então você vê, pode reparar, cada lei ela tem seu ponto positivo, mas tem seu ponto negativo, né? E aí os plebeus também tiveram direito nas leis licínias, séscias. O objetivo era conquistar cargos nos magistrados, na estrutura executiva do Estado. Porém, como o Senado e como os patrícios escolhiam, era quase impossível um plebeu se tornar magistrado em Roma. Né? Uma das coisas que aconteceu também em Roma foi o fim da escravidão por dívidas. Vários plebeus iam para campo de batalha. Eles não queriam voltar escravos, da mesma lógica que acontecia na Grécia. Então, isso foi feito também. E ocorria-se concomitantemente às discussões políticas os plebiscitos, que os romanos inventaram, que os plebeus conseguiam criar certas leis ou discutir certas leis, isso valer para a estrutura política romana como valor de lei, assim, ligado à plebe. E o que é interessante, vocês devem estar vendo, os plebeus estão ganhando tudo. O objetivo dos patrícios é evitar qualquer margem política que seja pró-plebeu. Só que essas leis, elas mostram a capacidade dos plebeus também de articular e conquistar alguns privilégios dentro da estrutura política romana. Então, não necessariamente os patrícios conseguem 100% a manutenção do teu poder. Porém, essas concessões são dadas de maneira emergencial a fim de gerar grandes revoluções. Ou melhor, evitar uma democracia. Beleza? Bom, a partir daí você tem na República as conquistas romanas. No primeiro momento, os romanos se militarizam para defender seu território. E à medida que eles descobrem que essa tentativa de defesa também pode ser usada para o ataque, né, que aí as centúrias começam a ser formadas, eles começam a organizar o exército, formar as legiões, eles conseguem conquistar novos territórios e acabar com seus vizinhos. Os vizinhos, quando são derrotados de maneira benéfica, eles se rendem, eles podem participar do exército, eles vão pagar uma quantidade de tributos novos, de mais baixos, desde que sigam as leis romanas, e à medida que os inimigos não aceitem a submissão, eles são aniquilados, e boa parte da população é vendida como escravo. Então tem uma maneira aí de negociar com os romanos bem radical. E à medida que eles conquistam as terras se tornam públicas. O que isso quer dizer? Se tornam da república. E quem pertence à república? Aos patrícios. Ele tem domínio a essas terras. Várias tentativas de reformas administrativas e de reforma agrária tentaram ser realizadas em Roma, só que quase todas elas se tornaram fiascos, beleza? Bom, o que é interessante para a gente também, né, que o exército vai se tornando, a partir do momento que a república vai se expandindo, o principal veio de sucesso dos romanos. E boa parte de alguns cônsules, eles beneficiavam o exército, com o objetivo de ganhar apoio dessa instituição. A maior parte do exército era composta de plebeu. E alguns membros da plebe achavam que o exército era uma chance de ascensão social. Então eles poderiam ter certa ascensão, que alguns cargos, por exemplo, como general, era só posto a patrício, porém, à medida que esses plebeus conseguissem grandes feitos, poderiam chegar nesse topo. E à medida também que os cônsulos precisavam desse apoio também, alguns generais começavam a conceder certos benefícios aos seus centuriões. Eles davam terras, davam soldo para aposentadoria. Então o exército vai se tornando, à medida que a república precisa do exército, o exército vai usar isso também para se fortalecer dentro da estrutura republicana. Com a conquista da Península Itálica, Roma vai avançar contra o seu único inimigo capaz de segurá-lo, que seria a cidade de Cartago. Cartago, ela cabia em torno de 600 navios no seu porto. Era uma das maiores cidades-estados da época, com exceção de Roma. A partir daí, essa guerra vai durar em torno de quase 100 anos de conflito e tem 3 grandes fases dessa guerra. Beleza? Você tem aí a primeira parte da guerra, quando os romanos investem contra Cartago e conseguem tomar a região, a ilha da Sicília, esses 2 territórios aqui, esse aqui, esse aqui. Segunda parte da guerra, os romanos conseguem avançar sobre o norte da África. A terceira fase da guerra já é a crise de Cartago e a derrota dela. O general responsável pela derrota da cidade de Cartago é um cara chamado Crasso, era da aristocracia patrícia. Ele é considerado um maluco porque ele tomava veneno, com medo de ser envenenado, né, para ficar imune. Chegou de usar, por exemplo, elefantes, né, em campo de batalha. Existia um ditado em Roma, né, um dito falado que, tipo, erro crasso. Você cometeu um erro crasso, que até hoje é usado também, né, que o pessoal fala, que é quando você comete um erro estratégico absurdo, que o Crasso, quando colocava elefantes em campo de batalha, em boas partes dessas batalhas, os elefantes entrava em crise de medo, saía pisoteando a sua própria infantaria.
Então foi uma guerra tão tensa para os romanos, em torno de um equilíbrio de 1.000 navios para cada lado praticamente, né? Quando os romanos conquistaram Cartago, eles destruíram toda a cidade, eles capturaram a maior parte dos sobreviventes para serem vendidos como escravos, e a maior parte dessa cidade, dos campos agrícolas de Cartago, foi salgado. Os romanos jogaram sal. E após a derrota de Cartago, não tinha mais inimigos capazes de enfrentar os romanos no mundo antigo. Eles investiram também contra a Macedônia, investiram também contra a região de Israel, contra a Sicília, contra a Gália, o norte da Gália. Então você tem aí Pompeu invadindo Israel, a região do que seria o Oriente Médio, você tem o Crasso invadindo a África, e você tem o Júlio César invadindo o norte da Europa. A partir daí você tem uma fronteira gigantesca. Quanto maior a fronteira, o exército precisa administrá-la e manter em segurança esse território, ao mesmo tempo evitar novos fluxos de revolta. Quando os romanos estavam invadindo Cartago e destruindo Cartago, um grande levante de escravo aconteceu em Roma. Então você tinha ali um cara chamado Espartacus levantando sua revolução. Começa com 30 homens, termina em 150.000 homens tomando Roma. Quando Crasso volta com o exército para Roma, ele consegue combater esses escravos. Ele chega de crucificar na Via Ápia cerca de um escravo a cada 15 metros, como exemplo aí dessa revolução de Espartacus. Então mostra que o exército era essencial tanto na administração das fronteiras, quanto no combate aos inimigos externos, quanto aos inimigos internos. E quanto maior a força do exército, mais longe ele está de Roma, maior é a força do general. Quanto maior a força do general, maior é a ameaça do Senado romano. Quando os romanos conquistaram Cartago, eles chamaram o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Todas as ruas a partir dali chegavam a Roma. Todos os produtos, todos os animais, todos os recursos iam para Roma, e a partir daí Roma conhece seu apogeu. Porém, o próprio crescimento romano se dá também ao teu próprio fracasso. Quanto maior a necessidade do exército, maior é o custo da república em relação a esses soldados. Quanto maior a necessidade de escravos, né, à medida que Roma vai diminuindo seus inimigos, menor é a fomentação dessa mão de obra. Roma acaba se tornando extremamente dependente dessa lógica de trabalho. Os plebeus, por exemplo, constituíam-se em um grupo que estava em cada vez uma crise maior por conta da substituição da mão de obra da plebe em relação a essa nova mão de obra, essa característica de mão de obra. Beleza? A partir dali surge também uma classe social importante, que vai se tornar os cavaleiros medievais. Era a ordem que a gente vai chamar de equestres. Seriam pessoas de poder econômico que conseguiam comprar cavalos e conseguiam comprar um armamento superior, e isso tornava eles mais efetivos em campo de batalha. Eles aceitavam pagamento, por exemplo, para lutar em terras, em alguns recursos financeiros e algumas vantagens, beleza? Nesse momento também, quando Roma conquista a Grécia, macedônica ou helenística, os romanos adquirem a cultura e a religião greca. Praticamente é a mesma cultura, a mesma religião, só mudando a linguagem. Né? Você tem aí a religião politeísta. Os romanos eram extremamente supersticiosos, eles acreditavam que um espirro, um passarinho, ou qualquer coisa dentro de uma ordem estranha poderia alterar as decisões políticas, poderia dar mau agouro e coisa do tipo, e o exército se torna uma atividade profissional e remunerada, com plano de carreira e tudo mais, beleza? Bom, outra coisa importante, quando o Império Romano, ou a República Romana, ela alcança seu apogeu, vai se formar já no final do século II para o século I, ou pro século, na verdade, no final do século II, você vai, antes de Cristo, você vai ter aí, e para o século I, você vai ter a formação do Triunvirato, que seria a formação de 3 grandes generais poderosos, que vão tomar uma política contrária ao Senado, que seria Pompeu, Crasso e o Júlio César. Tema da nossa próxima aula, quando a gente vai entrar agora em Império. Beleza, galera? Obrigado, até mais. Se cuidem, daqui a pouquinho eu tô de volta. Beijos e abraços.